Se esse vídeo apareceu pra você, é um sinal. Quem é essa pessoa que eu nunca vi na vida e que tá falando que tem um sinal? Que sinal é esse? Sabe qual que é o sinal? É de que Deus já te respondeu. O que resta agora é você agir. Estamos no meio do ano, muita coisa já aconteceu desde o início, desde as promessas, desde as expectativas que você gerou sobre a sua vida, do que Deus tinha preparado, do que você estava ansioso para viver, mas às vezes parece que as coisas não funcionaram, não deslancharam. Parece até que está tudo errado até aqui. E aí você se vê encurralado neste mês, pensando assim, o que vai ser daqui para frente, o que vai ser meus próximos anos, parece que eu vou continuar vivendo essa mesmice. E aí você fez uma oração para Deus esses dias, pedindo a Deus um sinal e esperando uma solução. E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui agora. Que essa solução, Ele já te respondeu. De 1 Samuel, capítulo 23, a gente se depara com a história de Davi, que foi ajudar uma cidade segundo a orientação de Deus. E naquele tempo em que Saul estava perseguindo Davi, Saul soube que ele estava naquela cidade e foi até aquela cidade atacá-lo. E a notícia chegou para Davi. E ele ficou sabendo que Saul estava vindo ao seu encontro para atacá-lo a fim de matá-lo mesmo. E aí ele pede o manto sacerdotal e consulta Deus, faz uma oração pedindo um sinal, fala Deus, e faz duas perguntas para Deus. Se Saul estava vindo mesmo, conforme os relatos que ele tinha ouvido, e se aquelas pessoas daquela cidade a qual ele tinha ajudado a vencer uma batalha, iria entregar ele para Saul. E Deus dá duas respostas para ele. Sim e sim. É isso mesmo, não fez mais nada. Não mandou um anjo, não convenceu o povo de não entregá-lo, não mudou os planos e a mente do rei Saul. Mas Davi não ficou ali parado, se vitimizando, triste, pensando, e agora o que eu vou fazer? Ele pegou a resposta de Deus e simplesmente agiu. Ele saiu do lugar, ele fugiu, não ficou ali esperando, porque a resposta que ele precisava, ele confiou nela. E muitas vezes a gente fica assim, nós fazemos oração e Deus responde, Deus usa as pessoas, Deus confirma no coração, você sabe que é aquilo, mas não age. Fica querendo um milagre, uma providência, entrega para Deus e quer que Ele resolva tudo num passe de mágica, quer que a solução caia no colo, quando Deus já deu um direcionamento. Você está aqui nesse vídeo, já com um direcionamento, já com o entendimento claro daquilo que precisa ser feito, já com a resposta confirmada, selada, parece que precisa colocar um auditor, filho, faça isso, e ainda não saiu do lugar, porque está esperando por um milagre. E às vezes quando não acontece esse milagre, esperando tudo na mão de bandeja, a gente fica ali recluso, triste, falando, nossa, Deus não resolveu, Deus não está comigo, porque eu estou abandonado. E se eu aparecer aqui para você hoje, se você está parado aqui me vendo, sem nunca ter me visto na vida, ou se você está acompanhando recentemente os meus vídeos, receba essa palavra. Deus já te deu a resposta, já te deu o direcionamento, tá certo no teu coração, agora pega e sai do lugar. Bruno, mas é muito fácil você estar falando isso. Você não conhece a minha situação. Realmente, eu não conheço a sua situação, mas Deus, que já confirmou no seu coração, conhece, Ele sabe, e Ele tá contigo, filho. Fico pensando que Davi poderia falar assim, poxa, mas essas pessoas eu acabei de ajudá-los a conquistar, a livrar essa cidade das mãos dos filisteus e eles vão me entregar. E Deus fala sim. Naquele momento o clamor dele poderia ser muitas vezes o que nós fazemos nessa situação. Poxa, mas o povo que eu ajudei, tô chateado, tô triste, eu ajudei essas pessoas e elas vão me entregar, e aí paralisa, por uma decepção com as pessoas, fica paralisado e não toma atitude. Às vezes você pediu por uma orientação e está esperando uma posição das outras pessoas que estão ao seu redor, e quando essas pessoas não agem, quando não te apoiam, você fica paralisado, falando assim, puxa vida, ajudei, e agora que eu preciso de ajuda, não vão me ajudar? E aquilo não deixa você prosseguir, aquela tristeza, aquela amargura, não deixa você prosseguir, tomar uma decisão e tomar uma posição. E às vezes essa revolta no nosso coração é tão grande que a gente tira o foco das pessoas
e coloca o foco até em Deus, falando: poxa Deus, você me colocou aqui nessa situação para ajudar essas pessoas e agora podia muito bem trabalhar no coração delas para poder me ajudar nesse momento que eu preciso e não faz nada. E aí se sente abandonado, paralisado, sozinho. Eu entendo o que você está passando. Dos projetos em que eu me senti assim esse ano é, por exemplo, esse canal, esses vídeos que eu tenho feito, que surgiu como um projeto no meu coração em que eu tinha estar aqui na internet, falando com você, tendo essa interação, crescendo a minha experiência com Deus e também a minha interação com vocês. E por alguns momentos, por algumas circunstâncias, eu me senti sozinho, paralisado e sem vontade de fazer esses vídeos igual eu estou falando com você aqui. Totalmente parado e me lamentando, fazendo o contrário do que Davi fez, olhando para as pessoas e falando: poxa, podia me ajudar, podia dar um like, podia comentar, podia me ajudar. Pessoas à minha volta mesmo, a família, as pessoas, eu querendo que as pessoas vissem o meu lado e sentissem a dor que eu sinto. Mas entenda, só quem sabe o que você está passando, além do Senhor, de forma completa, a entender o que você está passando, é você mesmo. E aí eu, nessa luta com o canal, me senti desanimado, me senti entristecido, meio que igual Davi, ali encurralado, pensando: poxa, mas eu estou falando de Deus, estou falando da palavra, estou tentando ajudar as pessoas, estou tentando também fazer algo de relevante no meio de tanta coisa ruim, tentar levar uma palavra boa e de luz, e as coisas parece que não dão certo, ou pelo menos parece que não sai dentro da expectativa que eu depositei. E fico triste, às vezes fico com cara fechada, a esposa não entende, o filho cobra atenção e eu não quero dar atenção, porque estou simplesmente ali remoído, tentando procurar culpados, pedindo a Deus um milagre caindo do céu. Quando, olhando para essa passagem, fazendo essa reflexão, igual eu estou fazendo aqui com você, eu entendo que o sinal que nós pedimos a Deus, Ele já entregou nas nossas mãos. Ele já colocou o desejo no coração, Ele já deu uma direção, colocou o caminho e o conteúdo certo na sua tela para que você possa aprender e se desenvolver. E agora o que você precisa fazer? Confiar e agir. Com sabedoria, discernimento, mas agir. Tomar uma posição, não ficar parado. Ah, mas as pessoas estão contra mim. Sim, estão. Mas confia e age. Ah, mas eu me sinto abandonado. Sim, pode se sentir. Mas confia e age. Ah, me sinto perseguido, me sinto triste, me sinto rejeitado. Sim, pode estar sentindo isso. Mas confia na palavra e na direção e age. E muitas vezes você pode se perguntar: Deus poderia ter entrado com uma providência ali na causa e feito um milagre, mudado a ideia de Saul, mudado o coração do povo, entrado com um milagre, com uma força sobrenatural? Deus poderia entrar nesta causa e mudar a história da minha vida nesse exato momento e da sua vida, dando todas as soluções conforme a gente queria, de mão beijada? Poderia, mas veja bem, naquela situação, Davi estava também passando por uma preparação. Não era sobre a história de Saul, era sobre a história de Davi. Ele estava sendo preparado para ser rei, para ter sabedoria, discernimento, coragem e confiança. Pode ser que no teu processo, assim como no meu aqui, estou passando também pelo processo de vivermos coisas extraordinárias, coisas grandes. E para isso, nós precisamos passar pela forja de ter maturidade, coragem, tomar posição e saber lidar com as nossas emoções. Então, receba essa palavra de que este vídeo é um sinal de Deus para que você tome uma posição. Não fique se lamentando pelos cantos porque algumas pessoas não estão te ajudando. Mas saiba que pode ser que não estejam te ajudando mesmo, pode ser que você se sinta triste, mas ainda assim é para você se levantar, ter coragem e agir. Vamos agir para que 2025 ainda seja o ano da nossa vitória. Fez sentido essa palavra para você? Então,
curta esse vídeo, compartilhe com um amigo para que ele possa também receber essa palavra e seguir firme nos propósitos que Deus levantou para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz.